Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus se faça presente em nossos corações, que possamos nos sentir todos unidos, conectados, envolvidos e próximos, mesmo que à distância, mas que os nossos corações possam então experimentar esse sentimento de união, esse desejo de aprender, esse desejo de auxiliar, esse desejo de sermos úteis. E hoje nós vamos começar com uma leitura do livro Sementes de Felicidade, que foi aberto aqui agora. Veio a mensagem de número 70. Então vamos fazer essa leitura, já seguimos para a prece e iniciamos com o nosso tema da noite. A mensagem nos traz o seguinte: desperte. Você tem a impressão de que viver é só comer, dormir, divertir-se e esperar a morte. Essa, a impressão comum, surgida do gozo da vida material, acaba em tristeza e dor. Viver é mais do que isso, muito mais. Viver é sentir alegria plena, é atravessar suas fronteiras, firmar novos padrões, aumentar a compreensão e a paz, ver mais além. A presença de Deus aproxima você do real entendimento da vida. E eu acredito que já está aqui, um sinal que pode nos ajudar, então, na nossa prece inicial. Rogando, então, essa presença de Deus para junto de nós, para que a gente desperte para esse verdadeiro sentido da vida e do presente momento da nossa existência. Vamos, então, unir os nossos pensamentos, fechar os nossos olhos, acerenar os nossos corações, rogar junto de nós as boas influências de nossos anjos da guarda, nosso espírito protetor, ao mesmo tempo em que rogamos a espiritualidade benfeitora que dirige essa casa, nosso querido semeador, que possa nos trazer as bênçãos necessárias, as luzes, para o entendimento deste tema da noite, que ele possa tocar fundo os nossos corações e nos despertar para o verdadeiro sentido da vida como espíritos que somos e da existência como espíritos encarnados em que nos encontramos no presente momento. Que essas luzes, então, possam despertar os nossos corações, as nossas mentes, no desejo verdadeiro de agir, praticando e realizando as boas obras, garantindo assim a nossa salvação. Amado Mestre Jesus, esteja conosco no decorrer desta noite e em todos os dias. Que assim seja. E vamos então dar início ao tema da noite que nos traz essa pergunta: religião é passaporte para a salvação? É interessante que todos nós desejamos ser salvos. Em que sentido? Todos nós desejamos alcançar o reino dos céus. O reino dos céus como aquele estado de consciência em que nós temos menos tormento, na verdade não temos os tormentos, não sentimos culpa nem arrependimento, mas que experimentamos aquela tranquilidade, experimentamos aquela paz, daquele entendimento, daquela compreensão e da consciência tranquila, em que nós nos vemos então em conformidade com as leis divinas, praticando todas elas, sobretudo a lei de amor, justiça e caridade. Todos nós desejamos, e esse desejo muito verdadeiro que habita cada um de nós, já nos dá então, essa nossa destinação. Porque essa é a nossa destinação. Desfrutar desse estado de consciência, estar e alcançar o reino dos céus. Que a gente pode entender aqui como essa salvação. Mas enfim, a religião seria o passaporte? É necessário ter a credencial da religião para entrar no reino dos céus ou para alcançar a salvação? Se seria a religião, qual das religiões é que daria esse acesso? E se está relacionada a uma religião ou uma crença religiosa, como ficariam então exemplos de homens e mulheres de bem, mas que professavam crenças diferentes? Como é que ficaria Chico Xavier? Como é que ficaria Gandhi, Madre Teresa? Como é que isso seria resolvido se o passaporte estiver vinculado à religião? Como é que isso se explica? Essa salvação, ela se dá de maneira coletiva ou ela acontece de maneira individual?
quais são as condições, ou como nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, o que é necessário para ser salvo. Sobre esses pontos que nós vamos conversar essa noite. E vamos então esclarecer, mas antes antes de entrarmos no entendimento da doutrina, nós vamos fazer um panorama do desenvolvimento do sentimento religioso. Como é que nós aqui, esses espíritos encarnados na Terra, como é que a gente foi desenvolvendo essa noção de religião e como nós começamos a associar religião à salvação? Como é que isso se deu? Aqui nós observaremos o que aconteceu no decorrer, de muitos mil anos, mas a partir da ótica material, a partir desses homens encarnados, desses espíritos encarnados que nós estamos aqui, neste momento. Não necessariamente essa visão mais ampla que a doutrina nos traz, mas só para a gente entender e perceber por que foi feita essa correlação entre religião e salvação. Então vamos lá. O primeiro estágio de desenvolvimento, do sentimento religioso, ele acontece quando o homem ainda primitivo, de muitos mil anos atrás, ele começa a perceber que ele está ali condicionado ou ele passa a sofrer as interferências dos ciclos da natureza. Então ele se vê ali como parte de uma obra maior e ele percebe que a natureza tem os seus ciclos. Então ele vai percebendo que tem dia, que tem noite, que tem a chuva, que tem o sol, que tem a seca, enfim. Observando todos esses ciclos, ele começa então e percebe a necessidade de se integrar, porque ele está assim sujeito a todos esses fenômenos. E nesse processo ele começa então um esforço por se adaptar. E é nesse esforço que o homem faz, entendendo que ele está ali relacionado junto à natureza, que existe uma obra maior do que ele começa a se adaptar. E nós podemos dizer que é aí que desperta então esse primeiro estágio, do sentimento religioso, chamado também de religião de integração, em que o homem passa a se ver ali integrado. Passa-se um tempo, então, com o desenvolvimento da inteligência, o homem começa a perceber que esses fenômenos estão cada vez mais presentes na sua vida. E ele começa a prestar atenção e buscar explicações para todos esses fenômenos que ele sofre. Aí, tudo que está relacionado à natureza, ele não consegue intervir diretamente. Ele começa a buscar essas explicações. E, dentre essas explicações, ele também busca explicar e entender o fenômeno da morte. Ele começa a lidar com o fenômeno da morte. E quando vai se lidando com esse fenômeno da morte, a gente vai ter também, muitos milhares de anos atrás, o início dos rituais, das cerimônias de sepultamento. E aqui já começa a trazer claramente essa crença de que nós temos, fica mais claro para nós, a crença na continuidade da vida, na vida futura, porque havia ali toda uma paramentação dos cadáveres. Alguns, de acordo com o seu ritual, com a sua cerimônia, como a mumificação, por exemplo, dava esse entendimento de que haveria o renascimento no mesmo corpo. Daí a necessidade de se preservar aquele corpo. E começa-se também já a entender que seria um novo corpo, a reencarnação, mas sempre com esse aspecto da continuidade da vida futura. E o homem, então, ele vai percebendo junto a esse entendimento que existem coisas boas que acontecem e que existem coisas ruins. E ele começa a tentar entender o que é que determina. E vem a mitologia para tentar explicar. Então, a mitologia vai trazendo que existem ali seus vários deuses e deusas, com as suas atribuições, digamos, com os seus poderes, mas que influenciariam ali no mundo físico. Então, o homem desperta para esse entendimento de que há potências invisíveis que direcionam, que dirigem ali os acontecimentos no mundo físico e os acontecimentos pelos quais ele passa. Diante desse entendimento, o que ele começa a fazer? Ele entende, então, que há deuses bons e há deuses maus. Esse é um entendimento terreno, tá, meus irmãos? E nesse entendimento, ele percebe que ele quer alcançar coisas boas e evitar coisas ruins. Então, nasce o segundo estágio. A gente passou pelo segundo estágio do sentimento religioso, que é essa questão da servidão. Se nós desejamos coisas boas e queremos evitar coisas ruins, nós precisamos, então, servir a esses deuses
Porque esse era o entendimento. Então, o homem ali, primitivo, sem conhecer todas as questões que regem o mundo físico, já estava tentando atribuir como é que funcionaria, né, o mundo espiritual, como é que funcionaria essa divindade maior. E ele chega a essa conclusão, que coisas boas acontecem, seriam deuses bons, coisas ruins seriam esses deuses maus, e era necessário, então, servir aos deuses bons para conseguir coisas boas acontecendo, e ao mesmo tempo servir também a deuses maus, mas no sentido de evitar que coisas ruins acontecessem. E a gente passa aí a ter, então, as oferendas, a gente passa a ter aí esses sacrifícios, porque o entendimento do homem naquele momento era esse. Então, as oferendas, as promessas, enfim. Até que nós vamos evoluindo um pouco mais e a inteligência vai nos permitindo fazer outras conexões. Quais são essas outras conexões que nós vamos, né, fazendo? Se nós temos essas potências invisíveis que dirigem o mundo físico, eles estão, então, neste outro plano. E quando nós deixarmos, né, o corpo, morrermos, o que vai acontecer? Para onde é que a gente vai? A gente vai para onde estão os deuses bons ou os deuses maus? E aí nós começamos a criar, a gerar hipóteses, né, sobre céu e inferno. Céu estão os deuses bons e inferno os deuses maus. Mas nós já temos também uma consciência, né? Já tínhamos essa consciência de que nós não somos tão bons assim para irmos aos céus. Então a gente já tinha uma certa desconfiança que, em razão das nossas escolhas, da nossa conduta, porque muitas vezes a gente mata, a gente maltrata, inclusive aquelas pessoas pelas quais nós somos responsáveis por cuidar. A gente, né, percebia ali nos corrompendo, as nossas dificuldades, a desonestidade, a infidelidade, e a gente já ia entendendo que talvez não fosse o céu, seria então muito mais o inferno. E é aí que vem o desenvolvimento desse terceiro estágio do sentimento religioso. De alguma forma, entendendo que iríamos para o inferno por não sermos tão bons assim, nós vamos descobrir ou tentar inventar maneiras de sermos salvos. Daí vem então a salvação, esse terceiro estágio, essa busca por algo, mesmo que fossem hipóteses infantis, hipóteses pueris, puramente relacionadas ao mundo material, mas nós vamos buscando formas de tentar alcançar essa salvação, que é buscar um lugar melhor. Mas olha que interessante, olha o sentido de salvação aqui. A gente teria algo que não nos credenciaria ao céu, mas a gente não quer ir para o inferno. Então, qual que era a construção? Buscar alguma coisa que justificasse, então, ser salvo, mas não salvar-se, não se transformar. Olha que interessante, tá? E aí, quais seriam essas hipóteses? Elas são bem diversas. A gente, né, tem uma hipótese que fala que a salvação seria alcançada se acreditasse em Deus, mesmo que fosse o Deus, né, trazido por Moisés. Outras vão dizer que era necessário pertencer a essa ou aquela religião específica. Algumas vão dizer que para alcançar a salvação é necessário pagar por cerimônias que encomendariam ali as nossas almas. Outras vão dizer que é necessário aceitar a Jesus. E aí a gente vai ter, né, as mais diversas hipóteses que garantiriam então aí essa salvação, mas sempre como uma condição externa, como algo que viria e faria por nós. E nós vamos perceber que não é assim que acontece. Esse é interessante, né, porque é um ponto que muitas vezes gera uma dificuldade de entendimento das outras religiões. Outras abordagens, outras crenças religiosas, por vezes, têm dificuldade em entender como a doutrina espírita percebe esse processo da salvação. Porque é uma percepção de algo muito ativo em nós e não algo que será feito por nós. E de onde, né, nós estamos passando a essa concepção e entendendo a salvação? Nós estamos entendendo a salvação de acordo com o que Jesus nos trouxe. Então, todas essas formulações, né, esse desenvolvimento do sentimento religioso que nós, homens ainda primitivos, fomos fazendo, passando, né, desse entendimento da integração até a servidão e buscando a salvação, foram explicações nossas, puramente terrenas. Mas o que nós vamos ver é que como é que se resolve, então, essa situação? Essa situação ela é resolvida a partir do momento que nós nos voltamos, então, para Jesus. A partir do momento que nós nos voltamos para Jesus, nós vamos então conhecer a realidade daquilo que nos envolve. E conhecendo essa realidade daquilo que nos envolve, nós vamos entender também
quais são as condições extremamente naturais para que a gente alcance a salvação, mas num processo de busca, num processo de transformação muito diferente de esperar que alguém faça por nós. E é interessante que a mensagem de Jesus, ela é sublime em moralidade e é sublime também em racionalidade. Ela é extremamente racional, porque é ela que nos traz esse entendimento do reino dos céus, não como um lugar, mas como um estado de consciência que todos nós podemos alcançar. E aquele estado de consciência, como nós dissemos no início, em que haverá o afastamento da culpa, em que não haverá espaço para o tormento, mas sim para o contentamento. O contentamento de saber que escolhemos o melhor caminho, de que fizemos aquilo que nós esperávamos que nos fosse feito se estivéssemos naquele lugar, que fizemos o nosso melhor e fizemos sempre um pouco mais. É daí então que nós vamos desfrutar e vivenciar essa consciência tranquila. É que nós vamos vivenciar essa paz, essa tranquilidade e ao mesmo tempo essa felicidade alcançando o reino dos céus ou a salvação. E a gente percebe então que esse é um caminho muito natural. Que quando a gente se dedica a um estudo sério do que a doutrina nos orienta, quando nós refletimos, afastamos preconceitos, ideias preconcebidas como essas, né, que nós trouxemos nesse panorama inicial das oferendas, de alguém que vai fazer por nós, mas quando a gente se dedica ao ensinamento da doutrina, relembrando tudo que Jesus nos trouxe, nós percebemos que esse é um caminho muito seguro, é um caminho que faz sentido, é um caminho possível e todos nós podemos alcançar. É racional, não é só sublime em moralidade, mas também no raciocínio lógico, no sentido de amor, no sentido de justiça, que é assim que nós, né, entendemos e percebemos Deus. Deus, ele não limita o acesso à salvação, ao reino dos céus, a um ou a outra, a essa ou aquela crença religiosa, mas ele abre todas as portas para que cada um possa fazer aí essa caminhada. E nesse momento nós vamos então entender e responder já a primeira pergunta que fizemos no início. A salvação, ela é individual ou ela é coletiva? Por que a gente está fazendo essa pergunta aqui, né? Porque se nós entendermos que a salvação é coletiva, há margem então para a gente pensar que alguma ou outra religião pode levar à salvação. Mas a partir do momento que nós percebermos que a salvação ela é individual, aí nós já respondemos, né, já começamos a resposta à pergunta inicial. Religião não é passaporte para a salvação. Porque se religião fosse, falaríamos então de uma salvação coletiva. Todas aquelas pessoas que professam determinada crença seriam naturalmente salvas. Mas enfim, salvação, né? Alcançar o reino dos céus. É uma tarefa individual ou coletiva? E aí a gente vai, né, para a resposta, então vamos lá na Bíblia, né? Em Romanos, nós vamos encontrar duas passagens que deixam muito claro que a salvação, ela é individual, meus irmãos. Primeira passagem, capítulo 2, versículo 6. Deus retribuirá a cada um segundo suas obras. A cada um. A gente vai deixar a parte das obras para daqui um pouco, a gente entra um pouco mais nesse aspecto. Mas percebemos aqui que é individual. E vamos ali então, né, na sequência que está ali, capítulo 24, versículo 12. Cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. É individual. E aqui então nós já respondemos, né, parte dessa questão da religião estar vinculada à salvação. Não, meus irmãos. É individual, cada um de nós é que vai buscar, é que vai conquistar esse reino dos céus. Não é pela crença, não é pela fé, mas sim por aquilo que nós fazemos, independente da crença, independente da fé. É claro que a fé ajuda, auxilia bastante, mas não é ela que vai resolver essa situação para nós. E aqui nós vamos, né, recorrer sim ao capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, mas numa versão atualizada, né? Nós vamos pegar então a parábola que ali se encontra
e vamos contar essa sua versão moderna, para que a gente faça, né, aí esse entendimento, para que a gente tenha aí essa clareza. Então, conta-se, né, que nessa versão moderna da parábola do bom samaritano, nós teríamos aqui uma casa espírita. Então, vamos imaginar uma casa espírita que está sendo realizada ali uma reunião mediúnica. E nessa reunião mediúnica, por meio de um médium, tá, que ali está sendo o intermediário entre o plano espiritual e o plano material, um espírito, um benfeitor, né, bastante elevado, muito sábio, né, aí já tanto na intelectualidade quanto na sua moralidade, ele está ali comunicando por meio desse médium, porque, né, se encontra no plano espiritual, com aquelas pessoas que estavam ali, né, naquele momento. Então vamos pensar, os encarnados ali sentadinhos, nós temos o médium ali e esse benfeitor comunicando por meio desse médium. Aí, né, diz que em um certo momento, um dos irmãos espíritas, né, que ali estava bastante intelectualizado, ele queria, né, assumir uma posição de destaque, ele queria ser percebido pelos demais. Aí a gente vai falar, imagina isso, numa casa espírita, né? Alguém vaidoso ali, querendo ser visto pelos demais, vai fazer uma pergunta para ser visto? Né? Imagina. Mas, né? Isso acontece, nós sabemos que sim. E aí ele faz a seguinte pergunta, né? Para aquele benfeitor que estava se comunicando por meio do médium. Ele fala assim, benfeitor da humanidade, que devo fazer para alcançar a vida eterna? Como agir para entrar na posse da verdadeira luz? Como é que a gente pode entender e traduzir? A salvação, o reino dos céus. Porque essa é aí, né, a verdadeira luz. Aí que nós vamos atingir todo o nosso potencial de desenvolvimento de virtudes e aquela luz que Jesus nos fala para fazer resplandecer. E aí, por meio do médium, então, o benfeitor, ele vai trazer, né? Mas o que te aconselha a doutrina? Como ler o ensinamento do Cristo? E esse nosso irmão espírita, né, bem intelectualizado, ele vai responder. Ele pensa um minuto e responde. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, com todas as forças e a teu próximo como a ti mesmo. E aí, então, o benfeitor responde para ele. Respondeste bem, né? Faze isso e alcançarás a vida eterna, né? Mas a vida eterna nesse sentido, da plenitude, da felicidade, do reino dos céus. Não simplesmente a vida eterna, porque essa todos nós temos a partir do momento que fomos criados, né? Mas nesse sentido de felicidade, de reino dos céus, de plenitude. Mas aí, né, nosso irmão ainda não estava satisfeito com a exibição que ele fez. Ele resolve exibir-se um pouco mais e fazer uma pergunta, assim como na parábola, né, que Jesus nos trouxe. E ele fala, mas como eu reconhecerei o meu próximo? E aí o benfeitor, né, como é que a gente já estaria? A gente já estaria batendo o pezinho no chão, né? Falando, gente, mas que pessoa mais inconveniente. Mas o benfeitor, por isso que é um benfeitor, tá? Ele assume uma atitude paternal e ele começa a responder. Ele responde, então, como uma história. Ele fala que havia ali, né, um espírita, e que esse espírita estava fazendo um trajeto, tá, de um bairro a outro. E nesse trajeto que ele estava fazendo, eis que, de repente, ele encontra um grupo de pessoas, né, pessoas ali muito simples, muito humildes, que estavam organizando um movimento, né, para estudar, que estavam ali dispostos e com muita boa vontade. Mas que eram pessoas que tinham uma linguagem muito pobre, né? Gramaticalmente, não tinham concordância verbal, nem concordância nominal, enfim, como eram pessoas muito simples, não conseguiam usar bem as palavras, né? Então tinham baixa intelectualidade, tinham muita vontade de servir, muita vontade de ajudar, de aprender, mas não tinham, né, esse conhecimento intelectual, nem conseguiam usar muito bem a língua portuguesa. Os trabalhadores do plano espiritual que estavam assessorando esse agrupamento perceberam que vinha ali um irmão encarnado, né? Bastante detentor de conhecimentos, né? Com uma boa linguagem, que tinha ali um bom desenvolvimento intelectual. Então eles influenciam esses trabalhadores que estavam ali naquele agrupamento, né, os encarnados, para que eles vão lá pedir ajuda a ele. E aí esse nosso irmão espírita que estava fazendo esse trajeto de um bairro a outro, ele vai lá dar uma sondada ali naquele agrupamento de pessoas, percebe a dificuldade que eles têm com a linguagem, enfim. E aí o que ele faz? Não posso ajudar, porque isso não é espiritismo. Conta-se então que na sequência vinha passando um ateu. E esse ateu estava passando ali naquele caminho também,
percebeu aquele agrupamento e, curioso, foi lá entender o que aquelas pessoas estavam fazendo. Ele foi lá, percebeu a dificuldade com o português, com a gramática, as dificuldades de concordância, mas ele viu que as pessoas estavam muito empenhadas em ajudar outras pessoas. Não tinham ali noção, não sabiam por onde começar, mas que tinham muito boa vontade. E ele vai dando palavras de consolo, vai indicando lugares, vai indicando onde essas pessoas poderiam encontrar recursos, onde elas poderiam encontrar apoio. E esse agrupamento, então, vai fazendo o seu trabalho e depois se transforma num grande núcleo de distribuição do conhecimento, né? Para poder ofertar o conhecimento e acesso à informação a mais pessoas. E esse ateu continua, então, o seu caminho. E é interessante que ele estava fazendo o mesmo trajeto, né, que o nosso irmão espírita ali, né? E aí esse espírita passa por uma segunda situação. Ele vê no seu trajeto uma cena muito deplorável. Ele vê uma irmã tomada já, né, pelos sintomas, pelas consequências da sífilis, caída nas redondezas de um soberbo jardim, um jardim muito bonito. E ele percebe também duas irmãs tentando apoiá-la, companheiras de infortúnio. Ali ele faz essa dedução pelas vestes, né, que elas estavam, e elas precisavam muito de uma mão forte, né, também eram mais frágeis, não conseguiam carregar aquela irmã que estava ali caída, e vão correndo até ele, né, correndo até aquele homem ali, espírita, né, enfim, forte, que estava passando pedindo ajuda. Mas quando ele olha para aquelas mulheres, quando ele percebe elas abordando ele por meio das gírias, né, com palavras muito estranhas ao vocabulário dele, ele olha ao redor. Quando ele olha ao redor, ele percebe que aquele jardim muito, né, soberbo, na verdade, era um centro de prostituição. E ele fala, não, isso não é espiritismo. E continua o seu caminho. Na sequência, vem e passa nosso irmão ateu. Esse irmão ateu, ele vai lá, né, também é pedido socorro a ele vai lá, ajuda essa mulher, encaminha ela até, né, um posto de saúde mais próximo ali, ajuda na compra dos primeiros medicamentos, enfim, se coloca à disposição para ajudar no que mais fosse necessário, deixa e continua o seu caminho. E, enquanto isso, né, o nosso irmão espírita já estava aí no mesmo trajeto, e ele encontra um terceiro grupo de pessoas, né? E essas pessoas eram praticantes, né? Aí, e participavam de uma igreja evangélica e estavam cantando. Elas cantavam, um grupo de meninas que cantavam nas ruas, falando sobre Jesus, enfim. E ao final do canto, elas iam até as pessoas que estavam ali ouvindo e levavam flores, né? Buscavam donativos porque elas queriam ajudar crianças carentes. Então cantavam, falavam sobre Jesus e ao final ofertavam a flor e a pessoa poderia escolher, né, o valor a contribuir. Então, nosso irmão espírita, nesse momento, ele foi tocado. E quando ele foi tocado, ele já ia ajudar com donativo aquele agrupamento. Quando ele percebeu que essas meninas carregavam nos braços vários exemplares de revistas que professavam uma crença diferente da dele, que ele não concordava, diferente da doutrina espírita. E aí, nesse momento, ele recolhe, então, e não ajuda. E continua o seu caminho buscando ali seus afazeres, porque isso também não era espiritismo. E veio nosso irmão ateu. Nosso irmão ateu, embora não acreditasse, né, no que elas estavam falando sobre, né, religião, mas ele achou muito bonito o que elas estavam fazendo. Ele se comoveu ali com aquelas músicas, achou, né, que as músicas eram bem agradáveis, achou interessante o fato delas ofertarem alguma coisa para alcançarem o donativo e o projeto era muito interessante. Ele foi, perguntou sobre o projeto, também deu algumas orientações, comprou várias flores, levou para casa e continuou a sua estrada. Assim, né, como nosso irmão espírita continuou a sua estrada, preocupado com seus afazeres, com as suas crenças, o que ele achava correto ou não, quem merecia ou não ser ajudado, o que era espiritismo ou não, o nosso irmão ateu também continuou. Mas ele continuou a estrada da bondade espontânea, a estrada da caridade desinteressada. Então, quando o benfeitor espiritual finaliza, né, se comunicando ali com aquela palestra, né, digamos assim, aquelas pessoas ali encarnadas, ele questiona aquele irmão, né? Então, qual destes, né, seria ali aquele próximo? E aí, então, ele reconhece que, na verdade, quem atendeu o chamamento de Jesus, quem praticou o ensinamento, foi, na verdade, o ateu. É interessante porque essa é uma parábola, né, exatamente atualizada para nos contar e nos fazer lembrar da parábola do bom samaritano, mas utilizando as condições atuais que nós temos hoje. E aqui deixa muito claro, meus irmãos, não depende da religião, né? E é isso que nós vamos ver, então, como
a religião não é, de forma, né, muito clara agora para nós, com base nessa história, nesse entendimento, não é um passaporte para a salvação. Não. A religião, ela pode facilitar, né, alcançarmos a salvação. Mas o que vai acontecer é o uso que nós vamos fazer dessa religião. E aqui nós podemos entender a religião de duas formas. Se nós entendermos claramente religião, que vem de religio, do latim, nós vamos entender que não é de forma alguma, como a história nos ilustra, esse passaporte para a salvação para alcançar o reino dos céus. Qual que é o significado de religio? O significado de religio é culto, cerimônia ou prática religiosa. E o que a gente percebeu com a história? Não é isso. Por quê? O nosso irmão ali, né, dessa história, dessa parábola atualizada, o que ele fez? Ele era espírita. Então ele tinha o conhecimento já, a convicção da vida futura. O entendimento da igualdade entre todos nós, filhos de Deus. Mas qual é a escolha que ele faz? A escolha que ele faz é pura e simplesmente não aplicar o ensinamento. É ficar ali avaliando, julgando se aquilo é ou não espiritismo. E aí a gente vai entender que ele tinha também uma visão errada da doutrina espírita. Porque o que é o espiritismo? O espiritismo é o Consolador enviado pelo Cristo. Ele nos faz lembrar tudo aquilo que o Cristo já havia nos ensinado. Então, o necessário ali era exatamente aplicar o ensinamento de Jesus. Era não observar quem eram aquelas mulheres. Era não se questionar sobre a crença religiosa daquelas irmãs, mas era preocupar-se com a causa, era auxiliar, era ser ali, tanto quanto possível, aquele instrumento. Além de ter uma visão, né, deturpada da religião, ele não praticava, não seguia o ensinamento de Jesus. Ao contrário, nós temos ali, então, o nosso irmão ateu, mas que se deixa seguir pelo que ele entende que é adequado. Ele se pauta ali não por uma questão de fé, não por uma questão de acreditar em Deus, mas ele pauta ali porque ele acreditava, sim, que devemos fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito se estivéssemos na mesma condição. E nessa situação, quem é que vai alcançar a salvação? Com certeza o nosso irmão ateu. Ah, mas ele é ateu. Ele não conhece, ele não acredita em Deus. Não acredita em Deus da forma como é apresentado. Mas ele pratica o amor. E aí a gente deve lembrar, né, que independente da religião ou se a pessoa não professa uma crença religiosa, todos nós temos gravado nas nossas consciências as leis divinas. Na minha consciência, na consciência de qualquer um de nós, a lei divina está ali gravada. E nós temos sim essa condição de praticar ali o amor. Mas no decorrer da caminhada do desenvolvimento evolutivo, este ateu ele vai compreender, ele vai entender Deus e vai continuar então o seu caminho. Mas ele já está no caminho da salvação. Quando ele pratica o bem, quando ele pratica o amor, mesmo sem precisar dizer que acredita ou está relacionado a uma religião, ele está fazendo o que é necessário para ser salvo. Olha que interessante. Então, não é a religião. Agora, como é que nós podemos entender religião como passaporte para a salvação? Aqui a gente tem que ser muito cuidadoso nesse entendimento. Religio é o substantivo, mas se nós vamos até os verbos, né? Existe uma polêmica se o verbo que dá origem a religio seria religere ou religare. Mas se a gente pegar um ou o outro, né, os verbos do latim, a gente vai entender que faz sentido sim. E aí talvez com essa grande ressalva nós podemos entender que a religião pode nos levar à salvação. Mas de que maneira? Relegere significa reter, significa revisitar, retomar o que estava largado. Então, se a gente pensar em relegere nesse sentido de que é retomar a dimensão espiritual, o propósito, o objetivo da nossa existência, que muitas vezes as questões materiais turbam a nossa visão e turbam, né, a nossa conduta, nós podemos entender então que relegere, nesse sentido, vai nos ajudar na salvação. Se nós retomarmos a dimensão espiritual, a razão pela qual nós estamos aqui, se nós começarmos a perceber além da matéria. E religare para nós já é mais conhecido, né? Que tem esse efeito, né, de religar, esse significado, né, de religar, de atar, de apertar, de ligar bem.
E aí a gente está lembrando o quê? Religar no sentido de retomarmos, nos ligar bem à nossa conexão com Deus, conectar a Deus. Então, vamos pegar releger e vamos pegar, aí o religar nesses dois aspectos, de retomar essa dimensão espiritual que às vezes a gente deixa de lado, mas de aumentar aí a nossa conexão com Deus. E quando a gente conecta com Deus, Deus é a fonte ali inesgotável, abundante de amor. Quando a gente se conecta, então, com Deus, ou quando a gente se retoma essa nossa dimensão espiritual de efetivamente quem somos nós, qual é a nossa essência, a nossa destinação, nós naturalmente nos conectamos com o amor. Inclusive aquele amor que está em nós e que precisa crescer, precisa desenvolver e transbordar. Quando nós nos conectamos dessa maneira, o que nós fazemos então? Nós praticamos naturalmente o bem. Nós praticamos naturalmente aí a caridade, de maneira desinteressada, porque retomamos aí a nossa conexão. E vamos nos lembrar então, meus irmãos, não é o professar uma religião que vai levar à salvação. Não é o acreditar ou não é estar ligado a um culto, a uma cerimônia, a uma prática, não é um estudo por si só. Mas o que efetivamente nos conduz à salvação é esse ato de nos conectar a Deus, conectar ao amor, retomar a nossa dimensão espiritual, entendendo por que nós estamos aqui e trabalhando no bem dia após dia. O bem, esse sim, é o nosso passaporte para a salvação. E aí, nós vamos caminhando, E a gente vê esse livro aqui aberto, todo iluminado, e vem uma pontinha de dúvida, que é assim. Mas como assim religião não é passaporte para a salvação? De que maneira? Fico tão feliz de falar que eu sou espírita, Entendi que o espírita já era, assim, diferenciado pelos conhecimentos que tem. Afinal de contas, aí nós temos o Consolador prometido. De onde é que, nós podemos entender que a religião não é o passaporte para a salvação, no sentido da prática, da cerimônia, ou simplesmente da profissão dessa ou daquela fé ou crença religiosa? É o próprio Consolador prometido, na primeira obra que marca a chegada do Consolador prometido, o Livro dos Espíritos, questão de número 982, que nós podemos observar isso muito claramente. Por quê? A questão que Kardec faz aos espíritos superiores é se é necessário professar o espiritismo, ser espírita ou crer nas manifestações espirituais para que a gente alcance sorte na vida futura, ou a salvação, ou alcance o reino dos céus. E a resposta dos espíritos ela é muito clara. Ela nos traz assim, então seriam deserdados aqueles que não creem? E o que seria daqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer o espiritismo? Se pensarmos assim, que é necessário conhecer ou professar o espiritismo para sermos salvos, isso é um absurdo. E vem nos convidando a entender, então, na sequência da resposta, que é só o bem é essa garantia. Só o bem nos garante uma vida futura, melhor, nos garante uma salvação, nos garante essa paz, essa tranquilidade, a vivência do reino dos céus em nós. Por quê? E aí ele fala, o bem é o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. E aí a gente tem algumas restrições em pessoas que se dizem agnósticas, ou que a pessoa fala, não, sou ateu, enfim. Mas se essa pessoa faz o bem, não importa o caminho pelo qual ela está trilhando. Haverá um momento, sim, que para completar o nosso ciclo de evolução, nós reconheceremos, nós compreenderemos, entenderemos e teremos até a oportunidade de ver a Deus. Mas se nós estamos praticando o bem, nós já estamos no caminho da salvação. E aí talvez a gente precise se preocupar menos com aquelas pessoas que não seguem a mesma religião que nós, ou que não têm uma religião, e que praticam o bem, pura e simplesmente por acreditar que é o melhor a ser feito, e começar a se preocupar mais conosco, que nos escondemos por trás de um rótulo religioso, que nos dizemos espíritas, mas que não conseguimos fazer a metade do que aquele outro nosso irmão consegue fazer. É essa preocupação que nós devemos ter. Eu me digo espírita, estou sendo efetivamente espírita? Eu estou trabalhando para me tornar perfeito, conforme o convite que Jesus nos fez?
Eu estou trabalhando para eliminar as imperfeições, para buscar esse conhecimento, mas que esse conhecimento se transforme em prática ativa no meu dia a dia? Como é que está esse processo? Então aqui a preocupação maior deve ser conosco, que temos acesso a esse conhecimento e que por vezes não estamos praticando, e não com aquele nosso irmão que faz o bem naturalmente, sem precisar dessa motivação, simplesmente porque está seguindo ali, né, a sua consciência, e nós ainda precisando da religião e ainda não aplicando aquilo que a gente já sabe, né? Olha que interessante esse ponto de reflexão para todos nós. E aí nós vamos, então, entender o aceitar a Jesus. É necessário aceitar a Jesus, então, para sermos salvos? Meus irmãos, quando a gente fala em aceitar Jesus, significa fazer o que Jesus recomendou. É isso que é aceitar. Então, quando nós respondemos a pergunta anterior, eu sou espírita, mas eu não sigo, né, eu não faço tudo que Jesus recomenda, nós não aceitamos a Jesus. Por quê? Vamos lembrar de Zaqueu? Zaqueu fala, então, né, ele aceita Jesus, ele vai até Jesus. Mas quando é que efetivamente Jesus fala que ele está salvo? Quando ele mostra a disponibilidade para mudar. Quando ele pratica, quando ele age. Então, a partir das suas obras, a partir da sua vontade verdadeira e genuína, transformada em ação, é que ele se torna, então, salvo. Não simplesmente porque ele aceitou Jesus, mas porque ele efetivamente praticou. Esse é o sentido, né, de aceitar a Jesus. Praticar aquilo que Jesus nos traz, colocar ali em prática, ao invés de simplesmente falar sobre Jesus, ao invés de simplesmente professar essa ou aquela crença religiosa. E avançando um pouco mais, nós vamos tocar num ponto interessante, que é a questão, né, que muitas vezes gera dificuldade de outros irmãos, de outras crenças religiosas, entenderem o posicionamento espírita. Por quê? Nós temos uma visão diferente sobre essa salvação, justamente porque a doutrina espírita ela não é salvacionista. Ela não espera que alguém venha e faça por nós. A doutrina espírita ela é evolucionista, que significa que essa salvação será alcançada por cada um de nós. Alcançada por cada um de nós. E quando a gente fala, né, que nós entendemos que não é Jesus que vai nos salvar, mas cada um de nós é que vai salvar-se, irmãos de outras religiões, eles podem entender que nós estamos aqui nesse momento nos abstendo de Jesus. E isso não é verdadeiro. Em momento algum, nós nos abstemos de Jesus. Em momento algum, nós deixamos Jesus de lado. A diferença é que nós temos um entendimento e uma ótica mais espiritual da mensagem que Jesus nos trouxe. Por quê? O que Jesus nos traz? Ele nos traz em alguma passagem uma promessa de salvação gratuita? Basta me aceitar, basta, né, dizer que concorda com os meus ensinamentos e será salvo? Em nenhuma passagem Jesus coloca isso. Na verdade, Jesus nos desperta e nos convida fortemente a quê? A mudarmos a nossa conduta, a mudarmos a nossa postura, seguirmos o seu exemplo e, então, renunciar a nós mesmos e segui-lo. Nós fazermos, não que ele fará por nós. E onde é que a gente tem, né, esse respaldo para ter esse entendimento, né, e para nos trazer claramente que a doutrina espírita ela é evolucionista, entendendo o quê? Que a salvação corresponde ao nosso processo de evolução, ao nosso progresso, ao trabalho, ao esforço que cada um de nós fará para poder alcançar. Né? Como é que a gente pode ter essa base? Por que nós tivemos esse entendimento? É em Jesus. Então, nós vamos perceber uma passagem que está em João, no 10º capítulo, versículo 9, em que Jesus traz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Olha que interessante. Jesus é a porta porque ele veio, nos deu o caminho, nos deu os ensinamentos, nos trouxe e exemplificou. Ele diz que ele é a porta. Então, se alguém entrar por mim, precisa passar, a pessoa precisa tomar essa decisão. E olha o verbo final, salvar-se-á.
A pessoa é que vai se salvar a partir da aplicação de todos os ensinamentos que ele nos trouxe. E que a gente resume esses ensinamentos muito bem, né, nessa passagem que se encontra no Evangelho de Marcos, em que ele traz a essência do que é necessário. O que significa passar por essa porta e salvar-se-á? Significa amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas vamos continuar um pouco mais. Vamos ver uma outra passagem que nos dá, né, também a condição desse entendimento. Essa nós vamos encontrar, né, em Atos, Jesus, que nos é colocado assim, né? Na verdade não é Jesus, que veio a raposa, né? Que quando Paulo e Silas eles foram questionados, né, o que era necessário para se salvar, para alcançar a salvação, o que eles trouxeram? Eles trouxeram o seguinte: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. O que é ser salvo? Primeiro é crer em Jesus Cristo. Se nós acreditamos em Jesus, o que a gente faz? Nós fazemos aquilo que ele nos ensinou. Nós seguimos aquele caminho que ele nos indica. Então aqui, a gente fala muito da relação de confiança, né? Que um filho, por vezes, tem no pai. Então, se o filho está ali num lugar e o pai fala, estende os braços e fala, pula, o filho confia, acredita no pai e o que ele faz? Ele pula, faz aquilo que o pai, né, ali orienta. Essa a gente pode transpor para a nossa relação com Jesus. Se nós acreditamos, se nós confiamos em Jesus, a gente não vai ficar lá paradinho. A gente vai fazer. Então a gente vai perdoar quantas vezes for necessário. A gente não vai revidar aquela ofensa e a gente vai fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance. Então, mais uma vez, a ação. E, por fim, né, uma passagem que se encontra em Tiago, vai nos fazer refletir muito sobre esse aspecto, né? Existe uma passagem bem interessante, né, em que Tiago vai trazendo e vai confrontando, né? E aí ele fala assim, no final: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Não adianta a fé, não adianta eu simplesmente acreditar, mas se não se transformar em uma ação, em algo que seja palpável. E aí a gente vem agora para entender essa questão da fé. A fé é como uma lâmpada que precisa produzir luz. Porque se a gente tem uma lâmpada que não acende, de que adianta essa lâmpada? Da mesma forma, se nós dizemos então que somos espíritas, isso significa que nós somos cristãos. Se nós dizemos que nós somos cristãos, é porque nós acreditamos em Jesus. E se nós acreditamos em Jesus, nós precisamos fazer com que a nossa luz acenda. A luz do bem, a luz do amor, a luz da caridade. É necessário, então, produzir, não simplesmente falar. Não é o que nós professamos. Não é o que nós acreditamos, é o que nós fazemos com tudo isso. E se nós estamos ali, né, com essa lâmpada apagada, chegou o momento então de fazer com que a nossa fé se transforme em algo que seja extremamente ativo. Porque é isso que vai nos garantir então a salvação. É isso que vai garantir essa entrada no reino dos céus, essa consciência tranquila. E completar aí, né, a nossa jornada da evolução. Essa é a verdadeira e completa salvação para nós. E como é que nós podemos então resumir? Né? O resumo ele vem lindo, maravilhoso, né? Que é fora da caridade não há salvação. Então, quando Kardec nos traz, né, este ensinamento, ele resume tudo o que nós trouxemos até agora. Não é a religião, não é a igreja, não é o centro espírita, né? E também não é a doação, não é a esmola, é o coração. É quando nós fazemos e colocamos o nosso coração e doamos um pouco, muito, do sentimento que há em nós. Então, não basta fazer. É importante observarmos como estamos fazendo, qual é o sentimento que tem sido colocado. E para nos ajudar a incentivar nessa prática, nós podemos ir lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é o convite que fica para a gente fechar essa noite. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, e fazer a leitura. Mas fazer a leitura permitindo que essas luzes que vêm do Evangelho
penetrem o nosso coração, penetrem a nossa mente, para que a gente vá lá, né, e reflita sobre a parábola do bom samaritano, o necessário para salvar-se. Que a gente vá lá e entenda essa questão de que, efetivamente, fora da caridade, não há mesmo como ser salvo. Não há como alcançarmos a nossa evolução, não há como vivenciarmos o reino dos céus. E nessa noite em que a gente vai, né, permitindo que todos esses ensinamentos façam parte de nós, que nós possamos encontrar muitas luzes para praticar todos esses ensinamentos, muitas luzes também nos nossos sentimentos. E que cada ação que nós formos fazer, né, de agora em diante, ou aquelas que nós já, né, fazíamos, que nós possamos colocar o nosso coração, que nós possamos colocar ali o nosso sentimento. Fazer, né, como nos recomendou Jesus. Amar a Deus a partir do nosso próximo, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa boa vontade, com todo o nosso sentimento. Que ao passarmos por pessoas com situações difíceis, que a gente não se contente em dizer que, como espíritas que somos, nós vamos ali fazer uma prece, né? E vamos continuar a nossa jornada. Sim, a prece é muito importante. Mas será que só a prece ali? Será que não haveria algo mais? Vamos pensar, né, na parábola do bom samaritano que Jesus nos trouxe. Vamos pensar também nessa, né, parábola mais moderna, mais atualizada. Seria suficiente se o espírito ali passasse por aquela mulher doente de sífilis, aquelas companheiras ali, e simplesmente fizesse uma prece? A prece é muito importante, porque poderia sensibilizar alguém para vir ali ser instrumento, mas ele também poderia ser um instrumento. Então que a gente possa aproveitar essas oportunidades e não passar de lá, né? Não continuar corrido com os nossos afazeres, mas que a gente possa ali efetivamente ser um instrumento, a partir dessa iluminação que o Evangelho nos traz. Porque, né, a resposta da questão 982 do Livro dos Espíritos, ela traz isso. Qual que é a colaboração, então, do Espiritismo? A colaboração do Espiritismo é justamente nos ajudar a melhorar a partir desse entendimento de quem nós efetivamente somos, de qual é a nossa destinação, do que é essa continuidade, né? Do que nós vamos encontrar nessa vida futura, e desse entendimento de que Deus é nosso Pai, todos nós somos irmãos, e que nenhum de nós, né, é tão pequeno que não possa ajudar ou tão grande que não necessite de ajuda. É quando a gente se posiciona, então, nessa igualdade, nessa fraternidade, nessa solidariedade, e se dispõe não só a acreditar, mas transformar a nossa crença em obras. Não só em ser uma bela árvore, mas também em dar frutos, em dar flores. Que no decorrer dessa semana a gente faça então como os ipês, né? Recentemente nós falamos numa palestra sobre os ipês e nós voltamos agora porque aqui em Uberlândia esse é um lindo momento, é um momento de floração dos ipês. Que nós possamos então transformar a fé que nós temos, transformar, né, essa filosofia, essa ciência e também essa religião que é a doutrina espírita na prática verdadeira, que produz frutos, que produz flores, porque nós nos religamos a Deus. Nós nos conectamos a Deus, essa fonte inesgotável de amor, essa fonte inesgotável de bondade, e nos transformamos então em seus instrumentos, dia a dia, minuto a minuto. E nós vamos encerrando, né, essa nossa noite, essa nossa reflexão, fazendo, né, essa rogativa a Deus, para que a gente possa se sentir mais conectado. Amado Mestre Jesus, agradecemos todo o direcionamento, todos os ensinamentos. Agradecemos também a espiritualidade benfeitora desta casa, que direciona, que cuida de cada um dos trabalhos, dos seus trabalhadores, dos seus frequentadores, mesmo que à distância. E nós rogamos também a Deus nosso Pai, que possamos, Senhor, encontrar as formas de nos conectarmos mais ainda a Ti, de nos religarmos, de nos atarmos bem, de retomarmos essa dimensão que por vezes pode estar perdida em nós.
que pode estar embaçada pela vivência na matéria, pelas tribulações, mas que possamos nos lembrar que estamos ligados a Ti, esta fonte inesgotável, que possamos sentir então Teu amor, Tua bondade, Tua justiça, Tua misericórdia a envolver a cada um de nós, dependente do plano em que nos encontremos, que possamos sentir estas boas vibrações, tocando também o nosso corpo físico para nós que estamos encarnados, restabelecendo cada uma de nossas células, nos fortalecendo, equilibrando em nosso corpo físico que precisa ser equilibrado, que possamos sentir profundamente essas boas vibrações e nossos espíritos nos fortalecendo, nos encorajando, nos trazendo a esperança e essa certeza de que somos esses filhos muito amados. E neste momento, rogamos também que essas águas que foram colocadas para a fluidificação recebam este bálsamo salutar, o medicamento necessário para completar este restabelecimento do corpo e este fortalecimento do espírito. E que possamos continuar nos curando, nos salvando a partir das nossas ações diárias, por meio de pequenos gestos de amor, de compreensão, de tolerância, de compaixão, de misericórdia para com os nossos irmãos. Deus, obrigado por tudo quanto nos oferta. Obrigado por ter nos permitido contato com Jesus, por ter nos permitido contato com os ensinamentos que Allan Kardec nos faz lembrar. Obrigada pela oportunidade do Centro Espírito Semeador, por tantas possibilidades de trabalho e de esclarecimento. Que possamos honrar a cada uma dessas oportunidades, nos transformando e transformando a vida dos nossos irmãos em momentos mais alegres e de compaixão. Que assim seja.